Primeiro começar dando boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Instituto Gradiva de Psicanálise. Eu me chamo Angélica Tironi, vou apresentar hoje essa atividade e os nossos convidados da noite. Se lance em Gradiva, que é essa atividade que nós estamos inaugurando, com o livro da Marina e com a organização da Andréia, compõe junto à aula aberta, ao Cine Gradiva, ao Lendo em Gradiva, ao Gradiva Convida e ao Gradiva na Travessa, um cardápio diversificado de atividades extras, gratuitas e abertas ao público, propostas por nós. Eu estava me organizando para escrever alguma coisa, né? E falei, gente, como a gente cresceu, né? Assim, como a gente vem inventando moda, na verdade, né? E é uma forma bastante proveitosa de abrir nossas janelas. Essa é uma metáfora que eu uso, porque acho que cada um de nós está numa certa janelinha, né? E a gente trabalha nessa janelinha, assim, enfim, toda semana. É uma possibilidade de abertura dessas janelinhas para fora do Instituto, né? E mostrar nosso trabalho, tecer nossas conversas proveitosas. Todas as nossas atividades, elas estão propagadas, né, no nosso Instagram, @Instituto Gradiva, né? E essa atividade Se Lança em Gradiva é uma atividade em que o autor ou a autora de um livro recém-lançado vem apresentar seu escrito, né, e mobilizar a nossa curiosidade. Eu acho que esse trabalho sobre um livro não lido, né, é um trabalho bastante importante também, né, que nos mobiliza na surpresa, na curiosidade, né, nessa discussão de uma associação um pouco mais livre, né, do que a gente consegue fazer com um livro lido, estudado, rabiscado, né, escrito nas laterais, como normalmente os meus ficam, ao menos, né? Esses debates alimentam o nosso trabalho e engrandecem nosso olhar clínico, que é o núcleo central desse instituto. Então, essa atividade, eu tomo ela como uma celebração, não é, enfim, não é qualquer um, né? Não é um qualquer, na verdade, quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de um qualquer, né? Que se dá a coragem, né, e uma nomeação de ser autor e lançar um livro. É preciso ter um estofo para que essa publicação, né, ela saia de um particular e entre no âmbito público, né? Mas também celebrar isso, né, mas também fazer dessa reunião, né, de hoje, um espaço de transmissão, porque a gente não perde nenhuma oportunidade de falar daquilo que nos encanta, né? Hoje, Marina Sereno, psicanalista, doutora em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos brida com o livro Aberta Também à Noite, o que passa pela imagem em Marguerite Duras. Eu adorei as cores dessa capa e o livro como um todo. Enfim, ele também está todo riscadinho e escrito pelas laterais. A Marina, enfim, ela toma alguns livros de Duras e ela começa dizendo que nas páginas iniciais do romance O Amante da China do Norte, Duras sequencia 3 palavras distintas, né? Um livro, um filme e a noite. Intrigada por esse estranho encadeamento, Marina torna a noite um fio de Ariadne e nos guia através de sua escrita pelos labirintos desses 2 campos de saber que não são tão caros, que é a psicanálise e a literatura. Nessa tessitura entre os diversos sentidos que a noite ganha nos escritos de Duras e os conceitos psicanalíticos que ela suscita, né? A Duras suscita na leitura de Marina,
vai se descortinando uma escrita ao mesmo tempo poética e rigorosa, com a transmissão do que pode ser simbolizado desse estranhamento. Sempre sobra um resto, né, Marina? Impressiona, né? Assim, a mim impressiona, na leitura desse livro, a forma como ela desfia suas questões diante do leitor, né? Suas inseguranças, suas questões, né? E a firmeza também das suas leituras, fazendo acompanhar nessa bricolagem imagética que é esse livro, né? Então, vem trazendo, né? Tem uma conversa com um leitor que eu acho que ela é muito especial, né? Não sei se você se deu conta dessa alteridade, mas ela está aí, né? Na sua escrita, né? Obrigado pela presença, Marina. É um enorme prazer receber você aqui, né? E, enfim, na coordenação dessa atividade, eu estou aqui só fazendo essa abertura, né? Mas quem segue conosco é a Andréia Veloso, né? A Andréia é uma psicanalista, professora, doutora em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro. Vai conversar com a Marina e animar nosso debate, né? Então, temos uma psicanalista, né, que está olhando e se encaminhando, né, já caminhada para a literatura, né, e alguém que fez uma literatura que está caminhando e já caminhada para a psicanálise, e elas se encontram aí, enfim, nessa dobradiça, né? Obrigada, Andréia, pelo aceite desse convite. A atividade está sob sua coordenação. Nós vamos nos organizar assim. A Marina vai apresentar o livro, a Andréia vai comentar, e aí a gente abre para o debate, tá bem? Marina, bem-vinda, querida. Vamos. Acho que a gente se encontra no caminhar, né, Andréia? Isso, nessa ida e vinda, nesse movimento. Angélica, que lindo, que honra também ser lida por você, obrigada, muito bonito. Me sinto muito feliz por inaugurar esse espaço, né, da Gradiva, é uma honra mesmo, eu espero que seja o começo de muitas boas trocas, e é isso, queria começar agradecendo a Gradiva pela abertura, a Angélica especialmente, né, pelo convite, por abrir esse espaço, mas também pela parceria de tantos anos de trabalho, né, Angélica? Muita coisa, sem dúvida, uma parte muito importante na textura desse texto, né? E agradecer a Andréia, que topou essa conversa, e a todos vocês que se animaram para estar aqui hoje. Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês, eu vou falar bastante desse junto. Para compartilhar um pouco o contexto dessa escrita, então, eu sou psicanalista, pesquisadora, e desde quando eu conheci a obra da Jo Hazel, muito a partir da psicanálise, né, eu voltei a minha pesquisa para ela, acho que, na verdade, a pesquisa se voltou para ela, né, houve uma espécie de convocação mesmo, né. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com a obra, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, né. Daí, bom, fiz o mestrado em teoria psicanalítica, mas a partir dessa convocação eu fui fazer o doutorado em letras, em ciência da literatura, acho que no impulso a esse campo da literatura. E eu estava comentando com elas antes, né, com a Andréia, que foi uma diferença muito importante para mim fazer essa pesquisa em literatura, né, e me encaminhar assim, para esse outro campo, porque para mim foi muito sensível essa diferença da forma de ler nos dois campos, né, de tomar o texto, né, parece que a gente já sabe disso, né, na psicanálise, porque o Freud escreveu há mais de 100 anos que o artista precede o psicanalista, o Lacan reiterou, né, a gente não para de martelar isso, mas na prática, assim, me impressionou essa experiência, que eu acho que é a experiência de ler literatura, de ler com a literatura, né?
Acho que o que isso pode ensinar sobre a psicanálise para a gente não é qualquer coisa, e eu acho que a gente o tempo inteiro perde isso, né? E, enfim, acho que a gente pode conversar mais sobre isso depois. Então, gente, eu preparei um caminho aqui para compartilhar com vocês sobre essa experiência de escrita, porque eu acho que eu posso dar testemunho desse encontro com a escrita de Juhas, né? E acaba que escrevendo também é como eu me organizo melhor. Mas se vocês precisarem me interromper, se quiserem comentar alguma coisa, fiquem super à vontade. E aí eu queria trazer para vocês, assim, como uma espécie de epígrafe, um trecho de uma outra escritora que eu conheci recentemente, não sei se vocês conhecem, que é a Camila Sosa Vilada. É uma escritora argentina, uma mulher trans, contemporânea nossa, tá vivíssima. Então, para quem não conhece, eu recomendo demais, porque é muito lindo. Então, eu começo com essa epígrafe da Camila. Um dia, na faculdade, alguém leu o fim de O Amante. Isso se esgueira dentro de mim e fica ali para sempre. Nessa mesma tarde, roubo 50 pesos do bolso das calças de um cliente e saio correndo para comprar esse livro. E depois da leitura, consigo me compreender melhor. Todas nós que nos arriscamos no desejo somos filhas de Marguerite Duras. Bom, esse livro, então, foi a minha tese de doutorado em ciência da literatura. Eu estive acompanhada durante o tempo da escrita por essa solidão, a escrita de Marguerite Duras. Acompanhada pela solidão de Duras, essa radicalidade levada por ela às últimas consequências, foi necessário aprender a fazer da minha própria solidão uma espécie de companhia. Uma travessia pelo deserto da escrita, até porque boa parte dessa escrita se fez durante a pandemia. A escrita tem essa espécie de paradoxo entre a solidão e a companhia, entre o isolamento e o endereçamento. Então, eu tenho pensado que esse momento agora de lançar, né, se lança em Gradiva, é, de certa forma, um ato de arrancar o livro da solidão da escrita, né, e chamar para a companhia. Esse momento é, sobretudo, uma espécie de celebração, como a Angélica falou, né, desse fato de que a escrita se endereça, que a palavra faz laço, que ler é perguntar como viver junto. Mas é também a celebração de um fracasso, o fracasso do ideal da obra, que se encerra e se completa, que está pronta, com sentido claro e definido, né? Compartilhar essa solidão com vocês implica que o livro se refaça a cada leitura, que dê voltas inesperadas, encontre outros sentidos e esbarre em outros abismos. Então, penso que estamos aqui hoje colocando nossas solidões lado a lado, para sentarem juntas e celebrarem Marguerite Duras, a existência dessa escrita, o êxito desse projeto de fracasso, nas palavras da própria Duras. Eu pensei que o que eu poderia era trazer para vocês um pouco da minha experiência de escrita desse livro, um livro aberto também à noite, que passa pela imagem de Marguerite Duras, que é, na realidade, a experiência de um encontro, da leitura de uma minúscula parte dessa obra enorme que me arrebata. Né? Um encontro com um texto e com essa palavra à noite, que corta a obra do Raciana do início ao fim. Essa palavra rasgou também o meu trabalho de leitura, anoitecendo a pesquisa. A noite se impôs de tal maneira que tudo se apagou. Não era mais possível deixar de ver o breu e tampouco de notar a escassez de sonhos nesse excesso da noite, né? Porque, sim, embora a noite atravesse os textos com uma presença notável, é apenas muito pontualmente que vemos Duras escrever sobre o sonho. Para a gente, né, na psicanálise, o sonho tem uma importância fundamental, então essa aparente contradição direcionou a pesquisa para uma investigação com a teoria dos sonhos na psicanálise. Em Duras, a noite figura no texto sempre como aparição, que perturba a cena, essa estrutura mais ou menos estável, que fixa a fantasia numa forma.
Com a interposição da noite, os contornos da cena se perdem, ou a cena se estilhaça e se abrem outras cenas, ou os tempos se confundem e se atravessam, desmontando a cronologia, fragmentos se destacam, mutilados do texto, formando imagens que tocam o real. É notável que a imagem no espaço literário do Raciano se oferece à vista não como aquilo que enrijece a cena, mas como furo, vazio que pode desdobrar a forma. Aí eu leio aqui um trechinho, uma cena de O Amante da China do Norte para vocês. Passam diante de um espelho vertical na entrada do restaurante. Ela se olha, se vê. O chapéu de homem, feltro rosa, claro, com uma fita preta larga, os sapatos pretos, gastos com strass, o batom excessivo na balsa do encontro. Ela se olha, aproximou-se de sua imagem. Aproxima-se mais. Não se reconhece muito bem. Não compreende o que aconteceu. Compreenderá anos mais tarde. Tem já o rosto destruído de toda a sua vida. Para quem leu O Amante, né, é uma retomada do ponto por onde começa O Amante, né? E aí trouxe também uma frasezinha do Amante. Aconteceu alguma coisa quando eu tinha 18 anos que fez surgir esse rosto. Devia ser a noite. A imagem do rosto destruído, o efeito da noite, convoca a narradora de O Amante à literatura. Ela escreve. Ao invés de me assustar, acompanhei a evolução desse envelhecimento do meu rosto com o interesse que teria, por exemplo, pelo desenrolar de uma leitura. A imagem, então, se tornará escrita corrente. Se estamos familiarizados com a origem latina da palavra texto, entrelaçamento, tecido, escrever faz lembrar, com Penélope, que o ato que sustenta essa espera pelo escrito é, na realidade, o de destecer no escuro da noite. Se por um instante me distancio do texto para então tomá-lo como objeto, o instante seguinte é de uma aproximação radical, em que sou eu mesma tomada como objeto naquilo que a noite de Duras lê de minha própria posição como leitora. Aí, então, o trabalho será de destecer as noções que estavam prontas, para só depois dar ponto de nó, formular uma nova frase, um novo olhar. Então, se a Duras escreveu que o escritor é aquele que pode ler à noite, acho que eu diria que o leitor é aquele que é lido pela noite. Em Falenas, livro que Didi Huberman leu O Voo da Mariposa Noturna como teoria da imagem, ele marca que quase sempre matamos os insetos como forma única de esclarecimento. Esclarecer pode ser uma forma de mortificar, no ponto em que é preciso tomar algo em sua totalidade. A totalidade, ele sustenta, só é acessível num golpe da contradição. No mesmo instante em que tomamos o objeto por inteiro, também excluímos o que ele tem de vivo, já que a vida é a marca da inconstância, do que muda a cada momento. No mesmo instante em que se aprende algo por inteiro, a totalidade já está perdida, também, já que a condição da apreensão é a morte. Ler será, então, esse ofício de trabalhar o texto sem matar a escrita. Esse movimento constante de aproximar e de afastar, de tecer e destecer, de um trabalho talvez mais de desfazer do que de fazer, sustenta uma lógica avessa à produtividade e à utilidade. Eu me lembro, inclusive, de ser questionada por uma colega psicanalista quando contei que estava fazendo doutorado em letras. Que gostoso, ela disse, que delícia pesquisar literatura, mas como isso vai te servir? O doutorado numa área diferente vai até te atrapalhar, né, nos concursos para professor, como quem diz, ler literatura é ótimo para passar o tempo, mas qual será a utilidade disso, né? Na época eu fiquei espantada e até balançada, né, com a pergunta. Não soube responder e levei a pergunta comigo. Eu tenho mesmo esse tempo lentíssimo de elaboração das perguntas que eu tenho aprendido a assumir como uma espécie de método próprio, né, assim, ao longo desses anos de escrita. Uma pergunta chega até mim, eu a tomo e guardo, levo comigo por um longo percurso, abordo-a por muitos ângulos, nem sempre respondo. Penso mesmo em muitas respostas possíveis, deixo a pergunta se alastrar.
Esse livro talvez seja também um pouco do que fiz com essa pergunta, né? Esse alastramento. Não sei se uma resposta é ela, mas o caminho que eu pude fazer carregando essa pergunta comigo, ou o caminho que ela fez em mim. Depois da tese já pronta, um pouco antes da minha defesa, encontrei uma entrevista de 63 em que Marguerite Duras fala da importância da literatura de Proust em sua vida. Ela diz: supondo que uma pessoa lesse uma só obra, a de Proust, seria possível imaginar que essa pessoa poderia passar, por sua vez, a escrita, a partir dessa obra. Quando questionada sobre o que Proust ensina, ela responde: a mim, pessoalmente, me ensinou a ler, mas ao me ensinar a ler, forçosamente, me ensinou a escrever. Penso que Duras toma essa forma de milagre proustiano como tarefa do escritor, essa operação do escrito que convoca uma determinada posição de leitura que faz, por sua vez, passar a escrita. Né? E aí, temos sempre a impressão de poder continuar, de completar o relato proustiano com o relato próprio, ela diz. Quero dizer que seus romances são abertos. Em seus romances, as portas estão abertas. Não por acaso, em pós-fácil ao livro A Dança da Morte, em que discute uma possível representação teatral do escrito, a Duras faz algumas indicações do que seria essencial nessa passagem, e marca uma diferença entre a leitura da cena e a sua encenação. Ela afirma, então, que os atores de A Dança da Morte deveriam falar como se estivessem dispostos a escrever o texto. Trata-se de uma leitura que também implica a escrita, em sua atualidade. Né? Trata-se da encenação de um texto a ser escrito. Se ler é esse ofício de trabalhar o texto sem matar a escrita, ler com a noite será o esforço quase físico de manter vivo o que o escrito carrega da operação de escrita. Né? É ler como se estivéssemos dispostos a escrever o texto. Eu me pergunto hoje, tomando como uma passagem, a questão dirigida a Duras sobre Proust. Me pergunto o que Marguerite Duras me ensina. O que pude aprender com essa escrita ao longo desses anos de trabalho de leitura, que me convocou também a passar a escrita. Arrisco dizer que a lição de Duras é assumir o fracasso como método, o que também quer dizer não ter medo. Sobre Proust, ela diz: no fundo, o que me ensinou é o erro pessoal, o erro majestoso, magistral, mais próprio de si mesmo. E daqui com a psicanálise eu escuto o erro do si mesmo, né? Poder aproximar-se numa certa intimidade em relação a esse erro, essa errância, né? Que coloca em questão essa forma unívoca do eu e dá a ver outra coisa. Incorporar o fracasso dependerá de um compromisso muito radical com o desejo, na medida em que o ideal já se tornou ruína. Na ruína, Marguerite Duras encena o fracasso da totalidade no movimento de reescrever uma história diferente a cada vez, deslocando as posições das personagens a cada giro narrativo que sua escrita opera. Filha de pais franceses, nascida na Indochina, atual Vietnã, na época colônia francesa, a jovem Marguerite assiste à falência da família quando a mãe viúva investe todas as suas economias na compra de um terreno, que, ao contrário do esperado, é invadido pelo mar a cada ano, o que impede que sua plantação de arroz vingue e gere retorno financeiro. Da completa ruína desse ideal colonial, né, do que poderia ser lido como a completa impotência, desse ponto de pura perda, pôde surgir uma escrita, o que não deve ser tomado pela chave dicotômica da superação do fracasso. Duras nos leva, com esse trabalho de rasura da própria história, a pensar nos termos de uma operação de escrita que desconhece a impotência, um trabalho com a perda, na medida do impossível. Tomar o fracasso como método é também arriscar dizer que as ideias de impedimento de impotência não participam da operação da escrita de Duras. E, ao contrário do que se poderia supor, com isso não se visa um registro em que tudo se pode, o que resultaria, afinal, numa lógica da completa potência ou numa apologia ao poder. Né? Ler Marguerite Duras exige a devoção cega do amante completamente desprovido de poder.
exige do leitor que se exponha a um risco, como no amor, precipitar-se para fora de si e colocar tudo a perder, e perder, de fato. O ponto de partida de sua escrita é a perda total. É justamente a partir do ponto em que tudo está perdido que uma escrita pode nascer. Isso contesta a suposta equivalência entre a perda e a impotência, né? Podemos escutar a própria Duhigg em escrever. Escrever, não posso, ninguém pode, é preciso dizer, não se pode, e se escreve. É notável nessa construção a escolha pelo E da última frase, né? E se escreve, ali onde gostaríamos de dizer mais, ou seja, não se pode, mais se escreve, apesar de minha impotência, escrevo, supero essa impotência. No lugar do mais que marcaria a oposição, vemos surgir um E que retroativamente rasura a impotência, o não posso, né? Localizando a escrita não em oposição à impossibilidade da própria escrita, mas em uma espécie de concordância com ela, de coexistência, seria melhor dizer, pois se a escrita e o impossível são registros diferentes, né, eles existem sem coincidir, compartilham uma existência, mas em discordância. Eu cito um trecho agora da Vida Material que me acompanhou muito nesse trabalho. Quem lê vai ver muitas vezes. O escrito já está ali, na noite. Escrever estaria externo a si, numa confusão dos tempos. Entre escrever e ter escrito, entre ter escrito e ter de escrever mais, entre saber e ignorar o que seja, partir do sentido pleno, ser engolfado e chegar ao não sentido. Eu, no meio, arranco, transporto a massa que estava ali. Dobro-a, é quase uma questão muscular, de destreza. É preciso ser mais rápido que essa parte de nós que não escreve. É nesse exato ponto que se escreve, né, eu digo. O ponto em que o poder se esvazia, né, é essa condição para que a escrita opere. O impossível não se torna possível, mas se radicaliza como impossível. De maneira extrema, não há posição de impotência, mas uma operação com o impossível, na medida em que são proposições contraditórias, excludentes, que sustentam a formulação. Uma obra, portanto, que carrega como condição a sua própria impossibilidade, que faz operar em ato um fracasso. A história da minha vida não existe. A noite de Duras figura algumas formas que possibilitam essa travessia do impossível. Um livro aberto é também a noite. É uma passagem para esse outro lugar em que a obra emerge de sua própria impossibilidade. Aí no livro eu localizei algumas dessas figurações da noite, né, na forma como se apresentam em alguns livros da Duras. O Arrebatamento de Wolfenstein, o Amante da China do Norte, a Aliança da Morte. E aí eu me lancei num movimento de desenhar para elas algum contorno, menos no sentido de nomeação definitiva, mas no esforço de traçar em torno do vazio alguma borda, né? Aí os capítulos são todos nesse movimento de borda, né? Em volta de LOL, o baile, em volta do sonho, a noite, em volta da balsa, o rio, em volta da noite, o mar. Figurar, essa maneira de representar que se faz fora da lógica da representação, de apresentar, portanto. Operação que conhecemos tanto pelo trabalho onírico, de transpor em imagens a literalidade das palavras que estruturam o conteúdo latente do sonho, em seu ponto de perda do sentido. Então, tanto trabalho onírico como pelo trabalho da escrita. Né? Figura. Essa palavra não deve ser entendida no sentido retórico, mas antes no sentido ginástico ou coreográfico, afirma Barthes em Introdução aos seus fragmentos de um discurso amoroso. No discurso amoroso, Barthes localiza a figura de linguagem modula o discurso, a figura de linguagem, né? Ele diz, discursos é originalmente ação de correr para lá e para cá, são idas e vindas, desvio no caminho, digressão. Cito Barthes. Discurso existe unicamente por ondas de linguagem, que lhe vem ao sabor de circunstâncias ínfimas, aleatórias. Podemos chamar esses cacos de discurso de figuras. Não é o esquema, é de um modo bem mais vivo o gesto do corpo, apanhado na ação, e não contemplado em repouso. O que é possível imobilizar do corpo tenso.
A figura parte de uma dobra de linguagem que articula na sombra. Nessa errância, então, notemos que a figuração é justamente o que opera para sustentar um estado de aparição, né, que é uma formulação da Duras, esse estado de aparição. Ou seja, esse trabalho que parte de uma perda no nível da representabilidade e que não pode, portanto, produzir uma imagem permanente, estável. Trabalho que parte de uma dobra de linguagem que se articula na sombra. Operação de fabricação de imagem própria ao campo da letra, naquilo que diz respeito a uma relação com o real que engendra a palavra. Imagem que toca o real. Não é o caso, então, de uma operação que traz a luz, que torna claro a princípio, mas antes que faz fulgurar, acender o contorno de imagem que a letra desenha no furo do saber. Imagina, imageio, um furo sem contornos. Essa pesquisa também poderia ser, a posteriori, só depois, uma questão sobre como atravessar os anos que atravessamos, né? Como, diante da pura perda de tudo que vínhamos construindo, sustentar a seguir, que ela foi feita durante a pandemia. Como, diante da ruína dos ideais, da inconsistência completa das formas com que nos identificávamos, ao nos deparar com todo o horror que historicamente nos constituiu, não sucumbir. Insistir nesse ato de destecer, mais do que tecer. Uma maneira de dar forma à espera. Esperar, alimentar a esperança. E escrever outra história. Afinal, assumir um projeto de fracasso é, sobretudo, a única possibilidade de desarmar o totalitarismo da prática do pensamento, a lápide do pensamento totalitário, como escreve a Duras em prefácio ao livro A Vida Material. Ela diz que não pensa nada definitivo, exceto da injustiça social, né? Que ela não vive nessa lápide do pensamento totalitário. Essa lógica da totalidade que mortifica e condena as coisas à sua definição, a um único nome, a uma forma última, para que seja possível identificar e aniquilar toda a diferença, né? Contra o pensamento totalitário, suportar o estado de aparição, devolver à imagem o unheimlich, sua inquietude, sua função de furo, daquilo que desmonta o sentido, que suporta a ausência de nome, que deixa as formas abertas, móveis, as portas abertas, o livro aberto, também à noite. Me pergunto há um bom tempo por que lemos Marguerite Duras hoje ainda. A resposta que escrevo é sempre nova, diante da pergunta reformulada. Talvez alguns de vocês conheçam a obra, inclusive, porque ela vem sendo reeditada, né, de alguns poucos anos para cá. Mas a maioria dos livros estava há anos esgotado antes disso, ou então a gente encontrava eles sendo vendidos com preço de banana, assim, de sebos, né. Me chamou muita atenção esse movimento de reedição, pois acho que o encontro com essa obra pode nos permitir, com sorte, ler as nossas próprias contradições pelo espelho da diferença entre duas pátrias de água, né? A Duras escreve: meu país natal é uma pátria de águas, e o nosso também é. Por que ler num país da América do Sul, em 2025, uma obra que se concentra entre 43 e 95, uma obra que se esvaziou nas editoras brasileiras ao longo dos anos? O que mantém tão viva uma escrita a ponto de nos fazer continuar lendo, estudando, trabalhando sobre ela, traduzindo, retraduzindo, né? Em vez de responder, prefiro dar a palavra a um outro leitor, fazendo ressoar a indicação que, num golpe certeiro, desmontaria a lápide do pensamento totalitário. Indicação formulada por um Lacan arrebatado e empenhado em transmitir algo para seus alunos, diante da escrita de Marguerite Duras. Ele diz: leiam, é o melhor. É isso. Obrigada, Marina, que maravilhoso te escutar. É uma leitura da leitura, né, de anos de um trabalho de escrita. Muitos anos de leitura dessa obra. Muito bem, Andréia, a palavra é sua. Vamos juntas. Vamos lá. Olha, Marina, eu estou, assim, muito feliz de estar aqui,
não só pela própria atividade, né, que a gente está inaugurando hoje em Gradiva, que é uma honra poder também estar inaugurando junto com você, mas pelo meu arrebatamento, tá? Então, eu vou falar para você como que foi ler o seu livro, né? Eu recebi o seu livro de forma digital. Então, eu me deitei e li o seu livro no meu celular, assim, e fui, e fui, e fui. Quando eu vi, eu já estava na página, sei lá, 80E, numa sentada. Por quê? Tem uma coisa que não. Você fez um livro para um doutorado, né, em ciência da literatura. Eu não sei se alguém já te disse isso, mas eu vou dizer com a propriedade do que eu posso dizer, né? Eu escrevi para não perder o fio do meu pensamento no momento, tá? Que você escreve como alguns escritores cânones da literatura para mim, ok? Porque você dialoga com a gente, subjetivamente, nas entrelinhas do que você escreve. Você vai falando de literatura, e no meio da literatura, de teoria de literatura, né, sai a psicanálise, aí você começa a falar de psicanálise, aí de repente você vem para a literatura de novo. Então, você está se comunicando, conversando com a gente de uma maneira tão fluida, que aí vai a leitura, sabe? Não fica uma coisa pesada. Eu achei o seu livro, eu li 2 vezes. Então, eu acho que o seu livro ele traz um lugar assim de uma leveza, de uma escrita, e que me chamou a atenção algumas coisas que você disse agora e que eu gostaria de comentar também. Eu fiz algumas anotações para a gente poder conversar. Uma das coisas que você disse que eu achei muito interessante e que a gente pode trazer isso para a clínica, né? Fazendo uma relação com a clínica, que é a solidão do deserto da escrita, né? Quantas vezes nós, analistas, né, que estamos na clínica, estamos numa solidão e num deserto da escrita narrativa, não na escrita pela letra, mas a escrita falada, né, dos nossos pacientes, nossos analisandos ou analisantes, como queira chamar, né? Muitas vezes a gente se dá com essa solidão ali, né, nesse deserto árido do que traz, do que trago ali naquela tessitura da narrativa da vida de alguém, né? E eu acho que a Marguerite Duras, ela tem exatamente esse deserto árido na escrita dela, mas um deserto árido que nos dá frutos, né? Não é um deserto árido morto, é um deserto árido de frutos, e frutos que fazem como a sua escrita, né? Que é fruto de uma pesquisa, de um trabalho, de muita leitura, de muito debruçar. Agora, eu acho interessante, né, que você demonstra muito claramente na escolha das suas palavras, dos verbos que você usa, a sua paixão, né? A gente estava conversando antes de começar a atividade, né, o percurso, né, que você vem da psicanálise e vai para a literatura, que é o inverso do meu, que sou da literatura e vou para a psicanálise, mas existe a mesma paixão, principalmente nas escolhas dos termos, a maneira como você vai escrevendo e vai dizendo do que você quer sobre Marguerite Duras e a psicanálise, né? Que você traz a psicanálise aí. E aí, eu fiquei com algumas questões para mim, sabe? Eu fiquei pensando, elaborando mesmo algumas questões como leitora, não como uma professora de literatura ou uma psicanalista, mas como leitora, que estava ali entregue a você no seu livro, né? Que foi o seguinte: você explora a interseção entre literatura e psicanálise na obra dela. O tempo todo você está fazendo
essa interseção do início ao fim, certo? Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Existem pontos principais de convergência. Eu não tenho a leitura de toda Marguerite Duras. Eu li Laman quando eu estava na faculdade, li... É impossível, eu acho, ter a leitura impossível, né? Só se a gente... obra imensa, né? E só se a gente só se dedicar a isso, não ler mais nada, né? Porque cada livro é uma tese, né? Cada livro é um mundo, é um universo enorme. Então, existem pontos de convergência que você identificou nesses dois campos e que traz essa imagem toda e que você consegue fazer essa relação direta com psicanálise na sua compreensão de clínica, né? Aí essa pergunta, eu acho que ela veio para mim na contramão daquela sua colega psicanalista também, que perguntou, mas você vai estudar literatura? Mas doutorado em literatura tá louca, né? E aí, isso vai te adiantar o quê para a tua vida de psicanalista ou do que você estuda? Eu acho que essa pergunta fica muito assim para mim. Qual foi essa convergência? O que te levou a pensar tanto, a ver essa noite? Essa noite tem a ver com o que você ouve, com o que você trabalha na tua, sabe, no teu dia a dia? Como é que é, assim? Eu fiquei muito curiosa com isso. Confesso a você que é, assim, uma curiosidade, porque, para mim, né, eu coloquei que essa experiência da noite, que fica tão evidente, né, o tempo todo, em todas as linhas, nas bordas, como você mesmo disse, de cada capítulo, né? A gente também encontra essa noite na narrativa clínica dos nossos analisandos, né? Essa noite que está nos contornos, que nem sempre, para quem for leigo e que estiver nos ouvindo, não é uma noite porque ela é dura, porque ela é depressiva, porque ela é doída somente, né? Existe uma noite que muitas vezes é subjetiva, que está ali na fala subjetiva dos nossos analisandos, né? E que está aflorado nesse inconsciente essa noite. O que é essa noite para você? Sendo escritora e escrevendo dessa noite, né, que você encontra isso tão escancarado, digamos assim, na obra de Duras. Fala um pouquinho para a gente disso aí, mata a minha curiosidade. Coisa, né? Eu não sei se eu vou conseguir atar tudo aqui, mas... Então, a tese surgiu de uma inquietação, né? Assim, que foi uma inquietação sobre como a imagem, como eu ouvia a imagem sendo tomada em alguns lugares da psicanálise, né? E justamente por estar nessa proximidade com a literatura sempre, né? Eu acho que isso na minha banca de qualificação, inclusive, né, me falaram isso, assim, não é por acaso que essa questão pode surgir nesse campo, né, da literatura, assim, ser colocada a partir desse campo da literatura, né, porque, e aí é isso, né, eu acho que tem um furo, assim, na tese também, né, que é que eu falo dessa inquietação, né, desse incômodo, só que eu não mostro exatamente aonde, né, assim, eu acho que... Volume 2, vamos para o volume 2, é isso? Se eu precisasse ter exposto, assim, né, pegado artigo para mostrar como que isso aparece, enfim, mas isso... Ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco isso, porque é uma coisa de uma sutileza que talvez não dê para localizar, assim, sabe? Era uma coisa que eu ouvia, que eu sentia, e que eu acho que diz respeito a gente na psicanálise mesmo, assim, né? Que concerne a gente, porque eu acho que é isso, embora a gente saiba, a gente, né, tá aí a teoria psicanalítica, a gente sabe que a imagem não tem esse lugar de fixidez, né? Que é muito o trabalho que o Didi Huberman vai fazer, né, na história da arte, assim, de mostrar que
as imagens da arte não podem ser tomadas por essa fixidez que os historiadores da arte vão fazer, né? Enfim, para desconstruir isso. Eu acho que para a gente, na psicanálise, parece um pouco que isso está dado, assim, mas tem sabe, uns deslizes, assim, uma coisa que a gente escorrega de alguma maneira, eu não sei. Tem uma falta, né? Eu ouvi, assim, muito essa leitura, né, da imagem plana, uma coisa assim. E aí, assim, bom, isso me incomodava sempre, então acho que parte desse incômodo. Aí eu acho que a noite foi ficando realmente incontornável para mim, como que a noite estava em todos os lugares, assim, né? Até hoje uma amiga me mandou um trechinho do A Doença da Morte, não, A Vida Material, que eu vou ler para vocês, que eu achei a coisa mais linda, que é isso, eu não tinha lido esse texto, e aí ela falou que hoje abriu a Vida Material nessa página aqui, vou ler para vocês, que é bem curtinho. Bonnard. Não era um Monet nem um Manet, era um Bonnard. Era na casa de umas pessoas em Berna, grandes colecionadores de quadros. Havia um quadro de Bonnard. É um barco com a família dessa mulher. Ele sempre quisera modificar a vela. De tanto insistir, as pessoas permitiram-lhe reaver o quadro. Ao devolvê-lo, Bonnard disse que considerava-o terminado. A vela invadira tudo. Agora domina o mar, as pessoas dentro do barco, o céu. Isso acontece num livro. Na volta de uma frase, você muda o assunto do livro. Sem se dar conta, você ergue os olhos para a janela. A noite chegou. Na manhã seguinte, você vai se encontrar diante de um outro livro. Os quadros, os escritos, não se fazem à plena luz. E sempre as palavras faltam para dizê-lo. Sempre. Mandou isso, assim, eu falei, nossa, eu abro esse livro o tempo inteiro e eu nunca tinha lido isso, né? Assim, é isso, à noite estava em tudo. E eu acho que não foi por acaso que isso me chamou a atenção, né? Foi a partir dessa lente da psicanálise também, porque o sonho é um lugar importante para a gente, né? E aí acho que eu fiz essa articulação, né, do sonho com a noite, muito a partir do Homem dos Lobos, né, dessa leitura, assim, mas acho que fiquei nessa questão, assim, né, do sonho como a cena da noite, ou, né, o que está dentro do que, assim, né, a noite ou o sonho, enfim. É isso, já me perdi um pouco. Você falou da travessia pelo deserto, né? Pelo deserto, mas que a gente recolhe algumas coisas. Eu fiquei pensando um deserto de imagens, né? Dessas imagens de deserto, assim, de aparições, né? É verdade, tem razão. Desculpa, me lembrei agora. Sobre a clínica, é isso, né? Eu acho que, para mim, assim, quando eu recebi essa pergunta porque literatura, para mim, era meio óbvio, assim, né? Que o quanto a literatura me ajudava a trabalhar, né? Com a psicanálise, assim. Do quanto nessa experiência de ler literatura, tem alguma coisa muito clínica nisso, né? E eu acho que esse meu movimento em direção à literatura, a letras, né? Assim, esse outro campo, justamente isso que a gente estava conversando antes, né? Me impressionou muito, porque eu tinha, às vezes, um certo incômodo também, em alguns lugares da psicanálise, de pegar o texto e parecer que a leitura daquele texto, a interpretação já estava pronta, né? Assim, a coisa já vinha ali um pouco dada, bem enrijecida num certo sentido e tal. E aí eu ia para esses espaços da literatura e eu falava, opa,
isso é muito clínico, essa forma de ler, de tomar o texto, né? Isso era para ser assim, na verdade, era para a gente estar fazendo desse jeito, né? Eu acho que isso que realmente me convocou a entender que eu precisava, né, fazer esse movimento, assim, para poder tomar alguma coisa dessa narrativa como literatura, né? E eu acho que você perguntou, assim, de em que ponto eu vejo isso, de fato, assim, né? Na clínica, acho que em muitos, mas, não sei, eu tenho pensado, assim, muito atendendo jovens, adultos, né? Adolescentes, essa galera mais nova, que eu tenho escutado uma coisa que me chama muita atenção, assim, que é justamente, acho que como a imagem, né, da internet, do Instagram, essas imagens vêm, parece que não tem uma distância da imagem para a verdade, assim, né, para uma totalidade da verdade, assim. Bom, eu vi, né, o fulano postou não sei o que, é isso, né, assim, apareceu, curtiu, a menina tal, e aí tá apaixonado, né, umas coisas assim, eu vejo assim, faz uma colagem, né, muito, muito, né, parece que né? você tá ali, você toma, né, pela imagem, e eu acho que é um pouco essa leitura que eu ouvia, né, alguns psicanalistas fazendo, assim, da imagem como essa imagem, né, de cola. Então, acho que eu fico pensando muito nisso, assim, nesse sentido, né, de como devolver para essa imagem essa inquietação, esse vazio, né, assim, não é a imagem, não é essa verdade total, né? Ao Eu contrário. imagino também, sim, eu imagino que é um desafio, né? Ao ler, né, o seu texto, eu vi um grande desafio ali, né, para você também, sendo psicanalista, trabalhando com literatura, trazendo essa interseção, fazendo essa comunhão, esse casamento, né, de uma forma profícua mesmo, com frutos e com essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de fazer uma elaboração de uma interpretação, a escrever essa interpretação, com essa elaboração, trazer, né, na tessitura do que a gente está narrando muitas vezes numa escrita clínica, por exemplo, trazer essa teoria de uma maneira que seja mais palatável, mais degustável, que a gente consiga transmitir, né, que eu acho que essa é a ideia, transmitir a psicanálise de uma forma que seja mais fluida, mais tranquila, mas sem perder a sua estrutura basal e a sua força, porque a psicanálise tem uma força de escrita, né? Tanto quanto tem a literatura. A literatura tem uma força muito grande, mas a psicanálise ela vem dentro desse mesmo contexto, né? Não vem a reboque porque acho que tem uma escrita que é muito particular, mas ela tem uma força que pode também vir com essa característica que a literatura tem, né? Então eu acho que ao ler o seu texto, quando eu li pela segunda vez, eu falei, nossa, é uma superação aqui de escrita também, porque não é fácil, né? A minha tese de doutorado é uma tese de literatura com psicanálise, e não é fácil a gente trazer essa comunhão e fazer com que isso flua, né? De uma maneira que o outro entenda, que se faça entender, que as pessoas comunguem com a sua ideia de uma maneira clara, objetiva, né? Então, eu entendo também, né, que essa escrita da Durac não é fácil, não é uma escrita fácil, é uma escrita que necessita uma leitura com um mergulho, né, porque ela é resistente a várias
pelo próprio contexto da vida dela, pelo próprio contexto histórico, existe uma resistência na escrita, né? Ela demonstra essa resistência, mas ao mesmo tempo... a teorização, eu acho, também, não é? Ela teoriza sobre a própria obra dela. Então, às vezes, assim, eu pensava em umas coisas, aí, de repente, eu abria qualquer livro e falava, gente, olha aqui, ela pensando sobre isso já antes. Então, assim, o que eu pensei já está pensado, assim, né? Parece que a coisa já está toda elaborada. Muito doido. E a gente não pode esquecer que a língua francesa também traz uma dificuldade na sua própria constituição de como escrever um romance, né? De como se colocar. E aí a gente pode esquecer que o Lacan escrevia em francês, né? E escrever em francês não é qualquer coisa, para quem conhece bem a língua, não é tão simples assim. Então, essa escrita na letra, na palavra dita, grafada, também é muito forte, né? Enfim, é um legado, né? Marguerite Duras é um legado para a gente, como tantos outros escritores, mas ela é um legado forte. Pelo menos, eu acredito, dentro da psicanálise, né? Até porque Lacan não escreve sobre ela à toa. Sim, exatamente. Né? Não escreve sobre ela à toa. Então, acho que a gente tem que estar, quando você fala dessas reedições, né, dela, eu acho que é o tempo que nós estamos na contemporaneidade nos leva a esses lugares de resistência, nos leva a essas noites infindas e, né, tão duras, nos leva para esses desertos que ela nos oferece na sua escrita, né? Então, acho que você, quando traz isso, né, para o livro, você também convoca para uma leitura do hoje, do contemporâneo. Por isso que eu perguntei da clínica para você, né? Porque isso está muito ligado ao nosso hoje, ao nosso agora, né? A gente, na palma da mão de um celular ou ligando uma televisão, a gente está vendo essa noite na cara da gente, né? E tudo isso que está acontecendo. Então, acho que a sua leitura também, a sua leitura e a sua escrita, Marguerite Duras, não é só dizer, olha, eu peguei a teoria da literatura e juntei com a teoria da psicanálise. Não, você está convocando a gente também para outras reflexões e o que a gente está fazendo aqui, né, no meio disso tudo. Então, foi uma grata surpresa para mim, tá? Bom, mas eu ainda queria falar, se ainda tiver um tempinho, eu só queria falar uma coisa, né? Da palavra imagem, que é central na obra dela, né? Ela traz a imagem o tempo todo, né? E de que maneira que você viu essa relação, né, dos livros que você leu dela para poder escrever, né? Como é que ela contribui com essa imagem para a gente? Como é que você faz essa aproximação dessa imagem? Achei muito interessante algumas passagens onde você se debruça sobre imagem, cena. Fiquei imaginando também sobre o cinema, né? Que é Exatamente. A imagem e a cena no cinema, né? Que também é uma outra linguagem, que também é uma outra literária, né? E um cinema do Raciano também. O que ela faz é impressionante, ela destrói a imagem também. É muito legal isso, né? Tem filmes dela que são um breu, só o escuro. Exatamente. E aí, assim, você teve que mergulhar nesse mundo também do cinema, eu, assim, a princípio, né, ali no começo do trabalho, acho que foi essa abertura, né, de, assim, ver muita coisa, assim, né, conhecer a obra mesmo, mas, ao mesmo tempo, é isso, uma obra tem uma impossibilidade de conhecer essa obra por inteiro. Por inteiro, não tem como. Mas acho que toda essa discussão em torno da imagem me faz pensar muito no cinema dela, né? Só que o cinema dela é uma parte que eu
não cheguei tanto, assim, né? Mas tem teorizações maravilhosas, assim, do Paulo Andrade, muita gente bacana, assim, que pensa. Mas a questão da imagem é isso, acho que foi realmente pela literatura dela mesmo, isso que eu acho que foi me chamando muita atenção também, como que é um texto de imagens, né, assim, e aí eu acho que, bom, no livro eu vou mostrando mais, né, isso é mais legal de ver, assim, no trabalho da escrita, né, porque eu vou trazendo essas formas, né, como aparece nos livros dela, mas me chamava muita atenção, né, como tinha alguma coisa ali no texto que cortava a narrativa, né, o encadeamento narrativo, né, o encadeamento da cena, e vem alguma coisa ali que rompe, né, e que é uma imagem, né. E o Amante, por exemplo, é um livro que ela conta que era para ser um livro de fotografias, né, a princípio, mas deixa de ser, porque a escrita toma frente. E é uma escrita de imagens, né? Ele é todo imagético, assim, todo tem aquela construção narrativa, mas aí tem umas imagens que cortam e a narração vai mudando de posição, né? O narrador vai mudando, né? Então isso, para mim, assim, é muito impressionante. Mas eu acho que diz muito do cinema dela, justamente, né? Como que ela vai, assim. E aí eu acho que tem essa coisa também muito incrível da Haas, que é como esses gêneros, né? Assim, a literatura, esses lugares da obra, né? A literatura, o cinema, um livro, um filme, a noite, né? Assim, Sim. Esses lugares vão se atravessando e parece que acho que como a fita de médios mesmo, né? Aquela coisa que você não vê de onde que passa de uma coisa para outra, né? O teatro dela também, ela traz isso, né? Que o texto é para ser lido como se ele pudesse ser escrito, né? Assim, a literatura está em tudo, acho que é isso. Ela traz essa força da literatura para todos esses lugares da obra. Eu acho isso assim, muito impressionante mesmo. E eu fiquei pensando assim, do que você falou, né, que não é fácil, né, trabalhar com a literatura e a psicanálise, porque são campos distintos, não são coincidentes, né, eles não se sobrepõem, assim, são coisas diferentes, que têm pontos de atrito, eu acho, né, acho que nem diria que são pontos de encontro total, assim, né, mas eles se atravessam em alguns pontos. Mas, assim, eu acho que mais do que difícil, é perigoso, porque a gente pode, né, assim, acho que esse impulso para a gente querer psicanalizar, né, assim, você lê Johannes, pô, né, dá vontade de, né, vir com um monte de conceito em cima dos personagens e não sei o quê, né, assim, é fácil. Uma cilada quase, né? Cilada, dá para cair nesses lugares. Assim, eu tinha pavor de cair nesses lugares. Assim, então. Eu acho que eu fui bem orientada também, né? Assim, isso, claro, me ajudou muito, mas eu tenho esse receio mesmo, né? De trabalhar nesse entre campos, porque eu acho que é isso. E aí eu acho que talvez o caminho que eu consegui fazer foi esse, de me movimentar de um campo para o outro, né? Como você falou, aí entra a literatura e entra a psicanálise, estão ali, né? Um pouco como ondas, assim, né? Litoral, mas são substâncias diferentes, né? São campos diferentes. Bem, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar um pouco, sabe, dizer alguma coisa que interessa, quer fazer alguma colocação? Eu quero.
Ah, claro, né, Angélica? Fala aí. Pode Quer dizer, só assim, ó, só estou vendo a Angélica assim, ó, só escrevendo, só aqui no meu anotando. Fala, escritos, ó. sabia. Bom, primeiro agradecer a conversa, né? Porque uma conversa de, enfim, de alto nível, né? Duas mulheres aí falando de dois lugares que se atritam, né? De uma forma tão gentil como vocês estão fazendo. Marina, enfim, eu voltei muitos anos para trás com o teu livro. Eu fiz um mestrado sobre o arrebatamento de Lowenstein, e há muitos anos eu não olhava para essa dissertação, né? E me lembrei, assim, na época do campo de centeio, né, em que Lowenstein se deitava para ver, né, aquele casal, né, fazendo essa relação de unidade que você vai denunciando, né, com uma certa questão, né, sobre esse todo, né, o que o Lacan vai nos ensinando, né, que é esse aforismo da relação sexual que existe, né? É essa cena que a Duras está ali desenhando, né? Mas ao mesmo tempo, né, pintando, né? Não sei se desenhando, mas pintando, tem uma pintura ali, né? Porque o campo de centeio, eu dizia, minha orientadora, né, que eu senti o cheiro do campo de centeio, né, pela leitura de Duras, né? Mas ali tem um furo na imagem, né, que é o furo da própria Lowenstein ali, né, que faz esse ser a três, né, como o Lacan depois vai discutir, né? Então, eu comecei daí, assim, também arrebatada, né, tanto pela Duras, mas muito pela sua forma de escrita e por aquilo que eu vim relembrando e vim na tessitura aí da sua escrita, podendo entender um trabalho que você faz desde o começo, né? E que eu acho que talvez a gente possa dizer assim, num axioma só, que é o tal do projeto de fracasso, né? Isso me impactou assim, de uma forma bastante impressionante. Eu fiquei eu acho que eu estou uns 15 dias assim, uns 15 dias assim, lendo, né, teu livro devagar, né, fazendo outras coisas, lendo e tomando fôlego, né, e falando, vou pegar o arrebatamento de novo, não dá tempo para isso tudo, né, então eu fiquei imobilizada por esse livro, esse tempo, mas o projeto de fracasso é alguma coisa que diz muito de um processo analítico, né, porque a gente escuta de tudo, né? As entrevistas preliminares, né? A queixa inicial, né? Ela vem numa direção de saúde, alegria, felicidade, completude, sentido, né? E a gente, enquanto analista, sabe, né, que um processo analítico é exatamente o projeto de fracasso, né? A gente não avisa, né? Não antecipa o sujeito sobre isso, né? Então eu fiquei assim muito mobilizada e fui tentando pensar nessa contemporaneidade, né? Assim, o quanto essa escrita, enquanto esse projeto, né? Ele está na contramão do que a gente escuta hoje como possibilidade, né? Então, assim, você vai dizendo assim, alguns significantes que ficaram para mim, tipo noite, furo, o próprio fracasso, a impotência, a impossibilidade, a letra, né? Eles vão mostrando aquilo que vocês estavam falando, a Andréia falou, pegou o celular, né? Falando daquilo que a própria rede social, né? Nós estamos na contramão daquilo que a rede social propaga, né? Naquilo que os adolescentes buscam
nessa insanidade que é o TikTok, né? Naquilo que as fotografias hoje que a gente vai vendo nos diários que são, né, os Instagrams, né, vem mostrando, né? Tem alguma coisa que faz furo, né, e que a gente recolhe, né? A gente está falando disso antes, né? Aquilo que a psicanálise recolhe, né? E o seu texto, o seu livro, né, vem marcando exatamente isso. Tem uma passagem do seminário 11 que o Lacan está falando sobre o olhar, né? Ele fala sobre essa cisão entre o olho e o olhar, né? E ele faz quando ele encarna essa cisão, né? Ele diz: quando você está na frente do espelho e que você pressupõe uma certa unidade, quando você olha o seu olhar, você perde o seu corpo, e quando você olha o seu corpo, você perde o seu olhar, né? Então, essa ideia, né, de uma inteireza, né, daquilo que seria dia, luz, né, nesse contraponto da noite, né, isso é alguma coisa que nos é vendido, mas nunca conquistado, né? E muito da nossa clínica hoje também vem recolhendo, né, essa sim impossibilidade, né? Então, assim, enfim, várias passagens, né? Mas eu acho que mais isso, né? Assim, o que me arrebata é esse projeto de fracasso. Você fala do destecer, né? Esses dias eu vi como é o nome dela? A Lucinda. Como é o nome dessa poeta? Elisa Lucinda, dizendo, né? A vida, é preciso ter cuidado com a vida, né? E ter esse. Eu acho que ela vai dizendo assim, desse gozo com a vida, desse gozar com a vida, desse aproveitar a vida. Ela diz assim, porque a vida desacontece. Eu achei isso tão incrível, assim, né? É exatamente esse furo e esse fracasso que nos estão garantidos, né? E que a vida contemporânea hoje faz como se fosse possível viver sem ela, né? E esse livro faz, então, uma ode, uma homenagem, né, a esse projeto de fracasso de uma maneira belíssima e poética. Fala, Andréia. Eu concordo com você, Angélica, porque, na verdade, o que está acontecendo agora na contemporaneidade é que a contramão do que a Durkheim oferece, que é ler sem matar a escrita. Nós não estamos mais lendo sem matar a escrita, a gente está lendo matando a escrita, a gente está lendo matando tudo que a gente vê pela frente, né? Isso que você trouxe das redes sociais, tomando ao pé da letra, literalmente, né? O horror do TikTok, do sei lá o que mais que tem, que é tanta coisa que eu nem sei mais os nomes, mas tudo isso mata a escrita, mata a identidade, mata. Então, a Durkheim vem nesse contraponto, né? Literalmente. Talvez seja por isso que está sendo tão reeditado, né? Por isso que está aí na Semana do Consumidor, na Amazon, vendendo aí para o Kindle, para sei lá mais aonde, porque a gente precisa de vida, né? E esse deserto tem que dar um fruto, tem que sair um cactus bonitinho desse deserto, pelo amor de Deus. Socorro. Não, e que é isso, que não é bonitinho, né? Acho que esse aqui é o ponto, assim, né? Essa vida... Não, bonitinho, porque né? Pelo menos alguma coisa tem que sair, ela né? dá uma forma impressionante, né? Mas não é? Assim, são as imagens do horror mesmo, né? Isso que eu acho impressionante, uma vida também que não é, né? Uma vida de sucesso, ela era alcoolista, né? Assim, tipo, questões muito difíceis mesmo, né? Mas, enfim, pôde dar alguma forma de vida, assim, para isso, né? E imagens. Isso que eu acho muito incrível, realmente. Isso.
Eu vi que a Michele tinha entrado aqui, mas acho que ela já saiu. Essa amiga com quem eu vou lançar o livro no sábado, né? Então, para quem estiver no Rio, eu gostaria muito de convidar vocês para virem para o lançamento. Vai ser na Livraria Lento e depois eu posso mandar lá no grupo os detalhes, né? Venham. Eu queria que a Michele falasse um pouquinho, porque ela também está lançando um livro de poesia lindo, mas, enfim, ela passou por aqui só. Mas depois eu mando com calma para vocês. Só não, é isso tudo, passou por aqui. É isso. Manda, sim, o convite no nosso grupo, nesse grupo das atividades abertas. Marina, faz favor. Manda sim. É isso, Angélica, eu acho que a gente fecha, né, o nosso encontro, fecha esse lance em Gradiva com uma boa noite de conversa, de troca, né, de arrebatamentos, né? E é isso, eu acho que foi muito bom, foi muito interessante. Muito bom, gostei muito de estar aqui. Muito obrigada. Me senti muito vontade. Pela possibilidade, né? Sim. Eu te agradeço vocês duas, gente. Foi maravilhoso. Uma delícia a todos vocês que acompanharam essa boa conversa. É uma noite bem gostosa e esses lançamentos de livros servem para isso, né? Assim, servem para que a gente possa discutir e que nos suscite coisas que não sejam pensadas de saída, né? Racionalizadas, lidas, trabalhadas, né? Tem um exercício também que é o exercício da surpresa, né? Que eu acho que vale nessas discussões. Marina, Andréia, muito obrigada, gente. Foi uma noite muito gostosa para mim. Obrigada. Um beijo para todos. Até, gente. Uma boa noite. Um beijo. Tchau. Boa noite.